against Bam. Pulls up for the win. Got it! Detroit basketball with the lead with .6 to go. And they storm into Dade County and get the buzzer beating win. Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do Pistons Brasil Podcast. O meu nome é Matheus Leite e eu sou administrador do Pistons Brasil lá no Twitter e lá no Instagram. Bem, nós vamos começar aqui o nosso 11º, eu acho, episódio do podcast. E hoje nós vamos falar um pouco sobre a nossa temporada, o que eu achei da nossa temporada, analisar um pouquinho também. Vamos analisar, na verdade, alguns jogadores, alguns não, todos os jogadores do Pistons, incluindo os perebas, aqueles chuês que quase não entram em quadra. Nós vamos analisar aí o desempenho deles durante o ano de 2025-2026. E também vamos analisar ali os playoffs, analisar o nosso possível adversário no play-in, que nós vamos conhecer aí nos próximos dias. E também, se eu lembrar, ou der tempo de, não sei, para que não dure 2 horas esse episódio, às vezes eu vou falando e esqueço, mas eu vou tentar lembrar ali pro finalzinho sobre os prêmios que o Pistons pode ganhar durante essa temporada. Os prêmios, no caso, os jogadores, os treinadores, tá? Como o prêmio de jogador que mais evoluiu, que pode ir para o Jalen Duren. Nós vamos também saber nas próximas semanas ou no próximo mês. Caso você queira nos seguir nas redes sociais, é só olhar aí para a foto que tá, se você está assistindo no YouTube, que dá para saber melhor, tá? Mas no Twitter é Pistons Brasil _ e no Instagram pistons.brasil. É isso, vamos para o episódio. Bora começar falando sobre essa temporada do Pistons, né? Foi uma grande surpresa. Tá certo que a gente esperava que fosse pelo menos manter o nível da temporada passada, mas 60 vitórias eu tenho certeza que nenhum torcedor esperava isso. Inclusive a gente fez a nossa enquete lá no nosso grupo do WhatsApp, grupo do Pistons Brasil, e eu acho que a maior quantidade de vitórias que alguém chegou a votar foram 54. E a gente chegou 6 a mais. E eu acho que qualquer pessoa que pensasse que o Pistons ia ganhar 54 partidas antes dessa temporada começar, eu tenho certeza que essa pessoa ia chamar essa outra pessoa que palpitou isso de confiante, né? Precisaria ser muito confiante para pensar que nós teríamos esse bom ano de 2025-2026. Até porque na temporada passada, melhor dizendo, na off-season, nós perdemos jogadores, certo? Nós perdemos Tim Hardaway Jr. e perdemos Malik Beasley. Cara, o Malik Beasley ele só não liderou a liga em bolas de 3 na temporada passada porque o Anthony Edwards deu uma forçada ali no final para tentar ser líder, né? E acabou sendo. Mesmo assim, o Beasley ele quebrou o recorde de bola de 3 do Pistons praticamente no meio da temporada. Ele já tinha quebrado esse recorde que eu posso estar enganado, mas eu acho que era do Saddiq Bey. Eu posso estar enganado, tá? Mas eu acho que era dele. Que antes foi quebrado pelo Blake Griffin, talvez. Eu nem lembro mais. Só sei que em algum momento chegou a ser do Alan Houston. Aí eu acho que o Blake Griffin quebrou. Aí depois o Saddiq Bey quebrou. E depois o Malik Beasley quebrou. Talvez eu tenha inventado também esse Blake Griffin no meio. Mesmo assim, só queria falar que foi uma grande perda do Pistons, né? E nós contratamos alguns caras. Contratamos o Javonte Green, que todo mundo pensava que ele ia ser o 14º jogador, 15º jogador da rotação. Algum cara só pra ficar ali, sabe, se alguém se machucar, ele entra, faz alguma coisinha e pronto. Porque nos times que ele jogou, ele já tava meio assim, sabe? Eu acho que no Cavs ele nem teve tanto espaço. Eu posso estar falando besteira aqui, mas ele ficou pouco tempo no Pelicans, por exemplo. Eu acho que já tava indo para esse lado da carreira dele. E não é à toa que ele veio pro Pistons com um contrato de mínimo de veterano, né? 3 milhões em uns trocados ali. E, cara, ele foi importantíssimo. Foi o único jogador do Pistons que jogou 82 partidas.
e nos ajudou bastante. Encaixou perfeitamente no time. Foi um dos melhores jogadores do time no aproveitamento de 3 pontos. O que a gente que chegou a ser um problema nessa temporada, né? Mas o Javonte Green sempre foi um cara que costumava ajudar o Cade ali vindo do banco, ajudar os outros armadores também, né? Ajudava o Jenkins, que a gente vai falar dele daqui a pouco. E, cara, foi uma grande contratação do Trajan. Na minha opinião, eu achei que fosse na verdade, um pedido do JB Bigstaff. Mas mesmo se for, mesmo se não for, foi uma grande contratação do Trajan. Outra chegada que nós tivemos foi o Duncan Robinson, que eu particularmente sempre fui um apoiador do Duncan Robinson no Pistons, mas foi complicado porque nós perdemos o Beasley, o Tim Hardaway, e perdemos o Schroeder também, que eu acabei esquecendo, né? E, cara, você contratar o Duncan Robinson pelo salário que ele pegou, é um salário alto, mas é cheio de proteção, então eu nem me importei muito. Mas depois que a gente perdeu, eu não vou mentir, eu achei interessante. Acho que a torcida também achou, né? Era um cara que precisava de novos áreas, porque ele já estava perdendo espaço lá no Heat. E ele chega no Pistons como titular, por incrível que pareça. Eu não acho que ele ia ser titular, tá? Eu acho que todo mundo concorda isso. Ele não ia ser titular se o Ivy não tivesse machucado ali na pré-temporada. Mesmo assim, ele acabou sendo titular aí pelos quase 82 jogos que ele jogou. Se eu não me engano, ele jogou 77 partidas, quase isso. E, cara, ele ajudou demais, tá? Hoje eu tô até pensando aqui, eu vou fazer vou dar nota pros jogadores aqui. Vou olhar a lista dos jogadores que passaram ou estão no Pistons e vou dar as notas, aí eu vou falar cada um por cada um daqui a pouco. Nossa outra contratação foi o Caris LeVert. Essa foi horrível, né? Essa eu acho que ninguém gostou, mas, cara, a temporada dele foram mais de baixas do que altos, tá? Ele teve alguns momentos ali, principalmente nesse fim de temporada, que o Pistons deu uma azeitada melhor. E ele conseguiu se encaixar em vários momentos, sabe? Ajudou nosso time a ganhar alguns jogos. E bora ver agora nos playoffs, certo? Mas, cara, pelo contrato que ele ganhou, e a gente vê o Nickeil Alexander Walker lá do Atlanta Hawks jogar bem. E esse era o jogador que o Pistons queria, né? Contratar na off-season, que acabou não vindo. E nós tivemos que pegar o que sobrou do Hawks. O Hawks jogou fora o LeVert e a gente pegou. É complicado, cara. Ainda tem mais um ano de contrato, mas agora só não resta torcer para ele jogar bem nesses playoffs. E é isso, cara. Essas foram nossas contratações, né? Não tô mais lembrando de ninguém, não. Só o Javonte, LeVert e o Duncan Robinson mesmo. É isso. E eu acho que surpresa mesmo, eu acho que foi o Javonte, certo? Entre os três. Porque o Duncan Robinson... dava pra esperar isso dele, né? Porque ele ia ter o Cade do lado. Lá no Heat já tava complicado de armador também. Então, dava pra confiar que o Duncan Robinson ia fazer uma boa temporada no Pistons. Cara que não tão boa como essa, porque a gente viu que ele era bom em outras coisas. Mas eu já falo mais disso. Aí foi começando a temporada. Eu nem lembro se no último episódio eu falei sobre a pré-temporada. Não lembro se foi antes ou depois da pré-temporada. Mesmo assim, na pré-temporada, o que aconteceu? Nosso time titular começou como todo mundo esperava. Cade Cunningham, Jaden Ivey, Ausar Thompson, Tobias Harris e Jalen Duren. Esse era o time ideal na nossa cabeça, certo? Só que aí entra algumas coisas. Antes de falar sobre esse time que nunca mais vai jogar junto. Na temporada passada... o Pistons estava jogando bem. Eu lembro que no dia 1 de janeiro, se eu não me engano, foi dia 2 de janeiro, o Pistons estava jogando contra o Orlando Magic e o Ivey se machucou. O recorde do Pistons era de 14 vitórias e 18 derrotas. Posso estar enganado, mas acho que era isso. 14 vitórias e 18 derrotas. O Ausar tinha acabado de voltar do coágulo sanguíneo que ele teve. E o Ivey estava jogando muito aquela partida e quebrou o pé. A perna. Foi o tornozelo, né? O pé, a perna, não importa. Acho que foi a perna. Ele acabou quebrando ali numa jogada infeliz do Cole Anthony. E o Ausar entrou no time.
Cara, depois que o Ozar entrou no time, o Pistons saiu dessas 14 vitórias e 18 derrotas, que era bom, tá? Porque na temporada anterior a essa, o Pistons só teve 14 vitórias na temporada toda. Ou seja, o Pistons ganhou 14 jogos só no ano de 2024, né? Antes de virar o ano para 2025. Então, aí entrou o Alzar, certo? E, cara, o Pistons ficou com recordes bem melhor. Saiu dessas 14 vitórias e terminou com 46, 45, 46, não lembro. E com o Alzar, sem o Ivy, o Pistons teve um recorde positivo. Eu não tô falando que o Ivy era um problema, até porque o Pistons já tava melhorando. Só que quando o Alzar voltou, o JB não queria tirar o Tim Hardaway Jr., porque ele tava dando espaçamento pro time. Aí se você tira o Tim Hardaway para colocar o Alzar, fica meio complicado, certo? Porém, quando o Ivy sai e entra o Alzar, cara, o time melhora muito. E querendo ou não, a chave pra esse time do Pistons dar certo, que é um time que não chuta tanto de 3, é um dos que menos chutam na NBA, é a defesa, cara. Que é engraçado, porque toda vez que o Pistons floresce, é por causa da defesa. É sempre o mesmo estilo de jogo, sabe? É incrível. O primeiro time dos anos 80 foi assim. O segundo time do começo dos anos 2000 foi assim. E agora esse time que liderou a Conferência Leste durante quase toda a temporada, né? Ficou líder ali no comecinho, ou foi no meio de novembro. Eu lembro que tinha alguns outros times ali sendo surpresa também. O Sixers, eu lembro que estava na briga. O Bulls começou 5-0, certo? E o Pistons também estava ali, cara, no meio. E eu lembro que algumas pessoas falavam que poderiam ser fogo de palha todos esses times. Acabou que o Bulls foi perdendo, não chegou nem nos playoffs, nem no play-in. O Sixers também foi perdendo e acabou ali no play-in, na zona de play-in. E cara, o Pistons continuou, ninguém ultrapassou o Pistons. O Celtics melhorou na temporada. O Celtics teve a volta do Tatum na temporada e não ultrapassou o Pistons. E coincidiu inclusive com a lesão do Cade, e mesmo assim não passou o Detroit. O Cavs teve as trocas ali na deadline. Trouxe Schroeder, sabe? Trouxe o Ellis ou Eli, sei lá, tanto faz. E cara, melhorou bastante o time. Trouxe o Harden. E teve uma sequência boa, não passou o Pistons. Knicks a mesma coisa. Cara, eu lembro ali no meio de janeiro que o Knicks estava, acho que dois jogos atrás do Pistons. E eu lembro que a torcida do Knicks já tava falando: olha, a gente tá na cola de vocês. Aí o Pistons foi enfrentar o Knicks. E cara, a gente deu um cacete absurdo no Knicks. Uns 30 pontos de diferença. E cara, nesse jogo, eu não vou mentir. Nesse jogo, eu falei: cara, a chance do Pistons perder essa Seed 1 é muito baixa. Acho que eu só fiquei com dúvida que ia perder mesmo, pra ser sincero, quando o Cade machucou. Porque o Tatum tinha acabado de voltar pelo Celtics e eles estavam com os titulares, né? Então eu achei que o Celtics ia pegar um embalo. E foi o que aconteceu. Eu posso estar enganado, mas eu acho que eles tiveram quase 100% de aproveitamento com o Tatum. Perderam uns 2, 3 jogos no máximo com ele em quadra. Só que acontece que o Pistons também, sem o Cade, só perdeu 3 jogos praticamente. E se você for ver, o jogo que o Pistons perdeu foi pro Orlando Magic, que o Pistons tinha acabado de garantir a Seed 1 e ninguém queria jogar e estava todo desfalcado. E as outras 2 partidas foram contra o Atlanta Hawks na prorrogação, que o Pistons começou mal o jogo e no segundo tempo deu um apavoro neles e só não ganhou porque o Jalen Duren pegou um rebote ofensivo no último segundo e errou o hookzinho, meio que um floater. Acabou errando a cesta mais fácil da carreira dele. E a outra derrota foi pro Thunder, cara, né? Então, meio complicado. O Thunder só tava assim, acho que 2 jogadores, mas o resto tava, o Shea tava. E o time quase reserva do Pistons só tinha o Ozar Thompson de titular. Fez frente com o Thunder fora de casa e quase ganhou. Ou seja, esse time tá pronto, certo? Mas o que eu ia falar é que nessa temporada nós começamos na pré-temporada. Vamos voltar para lá, que eu falei tanto aqui que já até esqueci praticamente o que eu ia falar. Mas
nessa pré-temporada a gente tinha esse time, né, que nunca mais vai jogar junto. E o Ivy machucou o joelho. Teve algum problema que eu não lembro exatamente o que foi, mas ele machucou o joelho, estava sentindo dores. E teve que fazer uma artroscopia, que deixou ele de fora durante uns 2, 3 meses, por aí. E, cara, nesse momento, o time ficou Cade Cunningham, Ausar Thompson, Duncan Robinson, Tobias Harris e Jalen Duren. Esse time foi um dos melhores em net rating nessa temporada, né? Não parecia que ia ser. Eu acho que a maioria da torcida não estava tão confiante. Na nossa enquete, a maioria colocou 40 vitórias, 45 vitórias. A maioria das pessoas colocaram isso. Só que deu muito certo. É claro que tem o fator da evolução também dos jovens jogadores, né? Mas os caras que vieram ajudaram bastante, cara. O Duncan Robinson ajudou muito. E... não, né? Mas teve a aparição de um outro jogador que eu vou falar daqui a pouco. Mas, cara, essa formação ajudou bastante o Pistons. E defensivamente eu acho que ela deu uma cara pro nosso time de Detroit, certo? Porque o Cade, ele também defende. O Ausar defende por 3 se precisar. Ele não é aquele cara que fica só defendendo o melhor jogador adversário, certo? Ele não é esse cara. Quer dizer, ele pode fazer essa função, mas na NBA de hoje tem muitas trocas na defesa. Então ele é um cara que consegue fazer por 2, por 3. Ele só tem o problema de... Ele não é bom ainda em mismatch, né? Se ele quer ir com pivô, ele tem esse problema. Mesmo assim, mas no resto ele é elite. Pra falar a verdade, a defesa de perímetro dele é uma das melhores que eu já vi em toda a minha vida. Tá certo que eu não sou o cara mais velho do mundo, mas eu já acompanho o NBA faz uma década, cara. E, pra falar a verdade, em defesa de perímetro, eu não lembro um cara melhor que ele. Tá certo que eu posso estar sendo clubista aqui, mas eu assisto basquete diariamente. E eu não lembro de um cara tão bom quanto ele. Se você for ver, um guard que foi... O último guard, eu acho que ganhou o prêmio de defensor do ano, foi o Marcus Smart. E, cara, me desculpa, o Marcus Smart não é 50% do que o Ausar faz em quadro, defensivamente. Eu sei que o Smart foi muito bom aí no Celtics, mas desculpa. Se você discorda, tudo bem. Mas eu acho que o Ausar muito melhor que ele. E olha que o Smart era bom. Eu sei que as pessoas subestimam também esse deploy do Smart. Mas, cara, o Ausar é outro nível. E ele deu essa cara pra gente, porque também tinha no nosso banco o Isaiah Stewart, que na temporada passada eu achava ele o melhor defensor do time. Só que com o Ausar agora fica meio complicado, né? Mas mesmo assim, se ele não é o melhor defensor do time, ele é o melhor defensor de garrafão do time. E provavelmente o melhor da NBA, tirando os não humanos, como o Ibanyama. E o Chet, provavelmente, né? Porque o Chet é mais alto, tem uma envergadura maior. Mas mesmo assim, cara, quase o mesmo nível. Se você for ver as estatísticas defensivas do Stewart, no defensive field goal, ele é o melhor da NBA, sabe? Ele é o que menos deixa os adversários pontuarem. Os adversários têm muita dificuldade contra ele no garrafão. E mesmo se ele cair no perímetro, ele é um cara muito ágil. Ele é baixo para a posição, né? Não é tão atlético assim. Então acho que isso ajuda ele a defender melhor os adversários. Agora, a gente já falou aqui sobre o nosso time. Eu vou falar sobre nosso elenco, certo? Eu tô com a lista aqui do nosso elenco e eu vou falar um por um. Vou fazer uma análise bem rápida aqui sobre cada um, para não ficar tão longo o vídeo. Eu sempre penso que eu vou fazer um episódio de 30 minutos, mas aí quando eu vou ver na edição tem mais de 1 hora, cara. Começa a falar aqui, é brincadeira. Vamos começar aqui. Eu vou começar pelos jogadores com pontos por jogo, para deixar os melhores pro final. Vou começar falando pelos two-ways, né? A gente teve o Isaac Jones aí que chegou. Não tem muito o que falar, né? Ele foi ao G-League Team lá no Motor City Cruise. Jogou bem, cara. Eu cheguei a assistir, eu acho que uns 2 jogos do Cruise ali nos playoffs, perto dos playoffs. E ele é bom, mas na G-League só, entendeu? Na NBA é complicado. Mesmo no terrão, quando ele entrou ali no final, não tinha muito o que falar, não. O Wendell Moore
Wendell Moore Jr., que já tinha jogado no Pistons antes e o Trajan Langdon trouxe de volta. Cara, é legalzinho e tal. Joga bem na G-League, mas é isso. Two-way, né? Nosso outro two-way... Cara, quem era o nosso outro two-way? Ah, tá. Já vou falar dele daqui a pouco, tá bom? Dennis Jenkins. Já vou falar no homem. Já tô prometendo há muito tempo. Vou falar sobre mais um pereba aqui. Bob Klintman. Cara, o Bob Klintman... Deus me livre. Era um cara que tinha conexões com... O agente dele tinha conexões com algumas pessoas importantes de Detroit. Por isso que eu não gostei tanto desse draft dele. Mas depois eu fui dar uma olhada e falei, cara, pode ser interessante. É um cara alto pra ser ala pivô e chuta de 3, certo? Chutou bem na Summer League da temporada passada. Pelo menos é o que eu tenho impressão, né? Eu não fui ver as estatísticas da Summer League. Mesmo assim, eu achei que ele foi bem. E, cara, não tem como. Nas vezes que ele entrou, ele jogou mal. Não acerta nada. E nesses jogos da G-League, ele já foi pro banco, sabe? Pô, um cara draftado pelo Pistons, gente. Ele foi pro banco na G-League, é complicado. Porque o cara tá ruim mesmo. E eu fui assistir o último jogo dele lá do Cruise, no Cruise, que o Motor City foi eliminado. Cara, o time tava muito bem. Ele entrou no final, acho que por ser draftado, né? Ele tem esse privilégio. E ele acabou com o time. Ele é muito ruim, cara. E, inclusive, já foi dispensado. Aí, pro Pistons pegar o Tolu Smith. O Pistons contratou o Tolu Smith. O Bob Klintman tinha contrato de calouro, que não era garantido para a próxima temporada. E o Pistons foi lá e contratou o Tolu Smith. O Tolu é um pivô, certo? Na G-League é inacreditável. Se você for ver os jogos na G-League, ele parece o Duren. Só que ele é muito ruim na NBA. Só que também eu não vou ser injusto. O cara é da G-League, sabe? Ele não é jogador de NBA. Mesmo assim, nas chances que ele teve, que o Pistons teve alguns problemas de suspensão, de lesões dos pivôs, cara, ele fez o máximo que ele podia, eu acho, sabe? Teve um jogo contra o Clippers ali, que o Reed não tava bem, ele ficou de titular até quase o final. Cara, ele pegou uns rebotes ali. Ele é horrível em bandeja, horrível em várias coisas, mas até contra o Thunder ele teve seus momentos. Eu lembro de uma jogada que ele pegou 2 rebotes ofensivos seguidos e o Pistons foi lá e fez uma bola de 3 com o Jenkins. Lá no clutch time, tá? Não foi lá no primeiro quarto, não. Ele é esforçado, cara. Sabe, eu acho que ele merece aí esse contrato muito mais que o Bob Klintman, pelo amor de Deus. Ele mereceu. O próximo que eu vou falar aqui... teve o Kobe Jones também. O Kobe Jones era two-way, né? Se eu não me engano. Só que, sinto muito, não vou falar sobre esse sujeito aí, porque eu também não faço ideia quem seja. Eu lembro dele, mas jogando mesmo, nada. Nem na G-League. Charles Lanier, que é o nosso calouro. Cara, foi uma decepção, pode-se dizer assim. Talvez sim, talvez não. Eu lembro que eu cheguei a pedir ele em alguns jogos, só que ele entrou, acertou alguns jogos. Eu lembro um jogo contra o Bulls, que ele não tava na rotação. O JB foi lá e colocou ele. Ele meteu 10 pontos seguidos, véio, nos Bulls e o Pistons ganhou o jogo, sabe? O Pistons ganhou aquele jogo por causa dele. Posso estar enganado que foi o Bulls, mas não importa. Esse jogo existiu, que eu tenho certeza. Ele fez 10 pontos ali no começo do último quarto e o Pistons ganhou o jogo, cara. Sabe? Desgarrou do adversário e ganhou. Então ele tem esses momentos. Ele é um chutador que o JB sempre fala que ele, em algum momento da carreira dele, vai fazer 30 pontos, dando apenas um drible. Ele é um desses caras, sabe? Uma espécie de Malik Beasley da Shopee. Mas, não sei, vamos ver nas próximas temporadas aí, se ele não foi envolvido em alguma troca, num pacote, em alguma troca na off-season. Mas ele tá aí, cara. Ele tem contrato com o Pistons e vamos ver nos próximos anos aí. É um chutador, né? Não é um cara mais alto, não é um cara dos altos. Então ele vai ter que acertar de 3. Vamos ver. O próximo que eu vou falar é o Sasser. Cara, o Sasser, esse sim é uma decepção. Se fosse colocar entre as decepções da temporada, eu acho que eu colocaria ele. Porque eu tava esperando muito do Sasser. Mentira, eu não tava esperando nada, né? Eu vou parar de mentir aqui. Ele já tinha saído da minha lista de jogadores favoritos na temporada passada. Ele perdeu espaço ali nos playoffs, nem jogou. Se ele ficou, acho que, sei lá, 2 minutos em quadra foi muito.
Mas, cara, nessa temporada eu lembro de 2 partidas muito boas do Sasser. De vez em quando ele entrava e fazia umas cestas ali, em alguns jogos separados, jogos jogados assim. Mas eu lembro de 2 partidas seguidas que ele teve, que foram contra o Lakers e o Heat. Essa do Heat a gente perdeu, mas, cara, essa do Lakers, eu acho que a gente ganhou por causa do Sasser. O Sasser entrou, meteu mais de 20 pontos do nada, chutando igual um maluco. Cara, jogou demais. Não sei o que acho que aconteceu, não. Cara, esse time do Pistons nessa temporada foi tão surpreendente que, sabe, eles estavam tão em sintonia um com o outro que acontecia essas coisas. Sabe, se a gente pegasse qualquer maluco ruim de basquete lá no nosso grupo do Pistons Brasil, eu tenho certeza que ele ia meter 15 pontos num jogo, cara. De tão estranho que foi essa temporada pro Pistons, sabe? Nossa, eu queria ter acompanhado essa temporada de novo, sabe? Inclusive, eu acho que eu vou reassistir alguns condensados de alguns jogos aí, que eu tô precisando relembrar. Foi muito boa essa temporada justamente por causa disso. Até um cara como o Sasser, que tá no último ano de contrato e provavelmente vai sair do time, ele teve seus momentos, sabe? O próximo que eu vou falar é o Javonte Green. O Javonte Green eu já falei, né? Teve um momento ruim ou outro ali no final da temporada, mas a gente vai ver. Inclusive, outra coisa que eu lembrei aqui, eu tô fazendo o roteiro na hora, tá? Lá no finalzinho, se eu lembrar, eu vou falar um pouco sobre os playoffs, né? E eu vou tentar fazer uma rotação pro nosso time. E é isso. O próximo jogador, Lever, também já falei do Lever. Vamos torcer pra ele jogar bem nos playoffs aí. Em algum momento eu achei que ele não ia ter espaço na rotação, porque o RT chegou e começou a jogar bem. Só que se a gente for ver pela posição dele, não faz sentido ele sair, né? Ele é privilegiado por isso. É um cagado também, né? Que cara sortudo, velho. Pelo amor de Deus. Mas é isso. O próximo, Paul Reed. Esse sim eu tenho que tirar um espacinho aqui pra falar dele. Eu conseguiria fazer um podcast inteiro, um episódio inteiro só falando do Paul Reed essa temporada. Porque meu amigo ele tem várias coisas, várias nuances que a gente pode falar dele aqui. Ele foi contratado pelo Pistons na temporada passada para ser um terceiro pivô, né? Ele jogava no Sixers, foi contratado por 8 milhões de dólares, que é um contrato alto, certo? E foi uma das exceções do salariais que o Pistons tinha. O Pistons usou para contratar o Paul Reed, se eu não me engano, na temporada passada. Aí o Pistons dispensou o Paul Reed no meio da temporada passada e contratou de novo por um valor mais barato, porque não era garantido o contrato dele. Ele aceitou voltar também, não, né? Então, tudo bem. Por isso que eu gosto do cara, porque, cara, ele é o terceiro pivô e ele tem potencial pra, por exemplo, se for jogar em um time ruim, desses times ruins aí, que a gente viu nessa temporada, por exemplo, o Milwaukee Bucks. Pode ser, eu sei que tinha um Miles Turner lá, mas, cara, mesmo assim, dá pra jogar os dois. Ele podia ser titular no Bucks, podia ser titular no Pacers. O Pacers não tinha pivô. Cara, ele podia ser titular no Celtics, por exemplo. O Celtics tem o Quetá lá, que fez uma boa temporada. Tinha o Gaza também. Cara, desculpa, o Paul Reed, quando ele tá nos momentos dele, ele é melhor que qualquer um desses. Eu cheguei a falar no meio da temporada que ele era o terceiro pivô, o melhor terceiro pivô da história da NBA. E aí vai ser difícil você conseguir lembrar de algum, né? Por isso que eu acho que ele é o melhor terceiro pivô da história da NBA. Eu duvido que você me desmita. E ele, cara, ele ajudou demais o nosso time. Quando o Stewart foi suspenso lá depois das brigas que ele teve, ele foi suspenso 1 ou 2 vezes essa temporada, nem lembro mais. Mesmo assim, ele foi suspenso, perdeu 7 jogos. Paul Reed entrou, jogou pra caramba. O Jalen Duren chegou a ser suspenso também, machucou um jogo ou outro aí. O Paul Reed entrou. Ele fez algumas partidas de titular que ele jogou demais, cara. Jogou demais. É até meio bizarro que, às vezes, quando ele joga de titular, ele é bem melhor do que quando joga de reserva. E isso eu achava que era por causa do Cade, sabe? Mas aí o Cade machucou e ele jogou de titular. E ele também foi muito bem, cara. Então eu não sei o que diabo que é isso. Que ele joga muito melhor de titular do que de reserva. Mas mesmo assim, se algum pivô machucar, se algum pivô tiver pendurado com faltas, cara, chama o Paul Reed, porque ele é muito diferente. Ele é muito bizarro. Ele pode ser pivô reserva na maioria, em quase todos os 30 times da NBA. E é isso, eu espero que ele não saia na temporada passada. Eu sei que o Trajão vai ter dificuldades aí com esse salary cap do Pistons, o teto salarial do nosso time.
mas ele vai ganhar 5 milhões, se eu não me engano, na próxima temporada, e eu espero que ele continue, sinceramente, porque não acho que tenha um outro pivô no mercado que faça a função tão bem quanto ele faz quando algum dos nossos pivôs titulares está machucado. Próximo que eu vou falar, Ron Holland. Olha, o Ron Holland, eu acho que esse sim é a decepção, né? Porque eu acho que dava pra esperar muito mais dele do que o do Sassi, por exemplo. O Ron, a gente viu a Summer League dele nessa temporada e ele tava chutando de 3 muito bem, sabe? Dando uns step backs absurdos, chutando de 3 contestado, incrível. Só que ele chegou na temporada e ele não chutou bem de 3, cara. E ele é um dos jogadores do Pistons que tem muito volume em bola de 3. Ele chuta quase 3 bolas por jogo. E ele acertou apenas 25%, que é um dos piores da liga. Se você for ver nos piores arremessadores da NBA nessa temporada, ele é top 5 com certeza. Cara, ele foi muito mal. Claro, com volume, né? Falando dos arremessadores com volume. Ele foi muito mal nisso. Porém, né, eu já pedi ele fora da rotação. Porém, tem algumas coisas no Ron que ele pode ajudar o nosso time nos playoffs. Por exemplo, a defesa, né? Ele não é aquele cara que é o Alzar, né? Que vai limitar o adversário a, sei lá, a 30% de aproveitamento em quadro. Ele não é exatamente esse cara. Ele é um cara de roubos, sabe? Ele é um cara que vai defender, às vezes, o melhor jogador do time, às vezes o pior, tanto faz. Ele é maluco. Ele é um dos jogadores mais burros da história. Mesmo assim, cara, eu acho que essa maluquice faz parte dele. Se ele fosse pelo menos um pouquinho melhor, chutasse uns 33%, eu tinha certeza que ele estaria no nosso time, nossa line-up dos playoffs. Mas ele tem esse problema, né? Ofensivamente, ele só tem praticamente um move, que é a infiltração. Mas também, se ele fizer mais que isso, eu acho que todo torcedor fica maluco da cabeça. Ele é completamente kamikaze, né? Assim que a gente chama ele. Então, bora torcer aí pra ele, se ele tiver chance nos playoffs, pra ele pelo menos acertar algumas bolinhas. Mas tenho certeza que ele defende, né? E ele é muito esforçado. O próximo que eu vou falar, Jaden Ivey. Cara, Jaden Ivey. A gente tava esperando muito o Ivey voltar essa temporada porque, na minha opinião, ele vinha sendo o segundo melhor jogador do Pistons até a lesão dele. Só não era melhor que o Cade, obviamente. Mas eu acho que ele tava melhor que o Duren, inclusive. E melhor que os outros ali. Eu sei que tinha o Beasley, o Hardaway também tava bem, mas ele era o segundo melhor, cara. Ele tava jogando bem demais, tava com um ótimo aproveitamento de 3. Só que essa temporada ele teve aquele problema que eu já citei da artroscopia no joelho. Ele voltou e voltou muito, muito mal. Completamente sem ritmo. E perdeu completamente a confiança, até a explosividade que ele tinha. Ele perdeu. E, cara, foi muito triste essa temporada do Ivey, muito decepcionante. A gente esperava que ele fosse voltar e fosse ajudar o nosso time, mas foi completamente ao contrário que isso aconteceu. Que aconteceu, na verdade. E sobre a troca dele, eu achava tudo bem trocar o Ivey, porque ele não estava conseguindo achar espaço na rotação. Tinha vezes que ele jogava bem. Eu lembro de um jogo contra o Suns, que ele tava jogando muito bem, cara. Ele era o melhor jogador do Pistons em quadra. O Cade tava horrível nesse jogo, tava completamente dominado pela defesa do adversário. E o Ivey tava chutando muito bem. Eu lembro que ele fez 8 pontos em 5 minutos. E ele não voltou mais pro jogo. Ele só foi voltar lá pro meio do terceiro quarto, alguma coisa assim, sabe? E, cara, nesse momento já dava pra perceber que tinha algum problema ali com o JB. O JB não gostava muito dele porque ele não é tão bom na defesa, né? Ele é um cara esforçado, mas ele não funciona na defesa. Não é bom nisso. E depois nós descobrimos alguns problemas psicológicos que ele teve, né? Não vou entrar nesse assunto, é um assunto meio polêmico. Mas o que eu posso falar dele no Pistons é que, cara, ele tava depressivo, a verdade é essa. Aparentemente era essa a impressão que a gente tinha. Que nós tínhamos dele, que ele estava depressivo. O Pistons fazia algumas jogadas muito boas, assim, uns highlights, né? Uma dunk, uma bandeja, um drible, alguma coisa assim. E todo o banco comemorava e ele ficava lá parado, triste. E às vezes a gente tinha que pensar no caso dele ser trocado. E foi o que aconteceu. Ele foi trocado.
E é isso, cara. Os jogadores gostavam dele. Por exemplo, o Alzar Thompson. Ele fez depois de um jogo do Pistons, ele foi dar uma entrevista depois da troca do Ive. Ele tava emocionado, sabe? O Jalen Duren, que não é um cara que transparece tanto essas emoções, ele tava emocionado também numa entrevista pós-jogo contra o Bush, sabe? Eu lembro de um jogo, nesse jogo contra o Bush, que o Ive nem jogou, mas ele tava lá presente. Os jogadores foram falar com ele, sabe? Ficaram conversando lá. O Cade ficou conversando, o Alzar, o Duren. O Duren foi draftado com eles, né? Eram quase irmãos lá no time. E teve esse problema, que ele acabou sendo trocado. O problema é que o que veio na troca, né? Que no primeiro momento parecia ruim, mas depois foi bom, depois foi ruim, mas eu acho que vai ser bom nesses playoffs. Terminou bem a temporada, até que depois desse momento bom que o URT teve, ele teve um jogo ou outro ali que ele foi bem abaixo. Mas depois eu acho que ele melhorou. Bora ver o que vai acontecer daqui a pouco quando eu falar dele. Que é agora, né? Ele é o jogador próximo do Ive aqui, nos pontos por jogo. Coincidência. Cara, o URT ele chegou. Eu odiei essa troca, pra falar a verdade. E todo torcedor do Pistons provavelmente odiou, tirando um ou outro. Porque, cara, o URT ele não joga bem faz 5 anos. A última vez que o URT jogou bem foi lá no Kings. Em algum momento do Sacramento Kings. E eu lembro que ele jogou muito bem no Hawks também, naquele Hawks que chegou na final de conferência e perdeu pro Bucks. Cara, nesse tempo ele jogava demais. E ele teve um declínio na carreira, né? Depois que ele saiu de lá. E ele tava jogando no Bulls, só que, cara, a torcida gostava dele, só que, cara, a torcida do Bulls já tá acostumada a ser medíocre há muito tempo, sabe? Então eles gostam de cada coisa que você fica até embasbacado. Mas mesmo assim, a torcida gostava. Ele chegou no Pistons chutando 31% na temporada de 3, e a gente precisava de espaçamento. E, cara, o Ive ruim, e todos esses problemas aí, ele chutava 40% de 3, sabe? Ele não é aquele chutador que chuta, sabe, faz aquela movimentação toda, como o Duncan Robinson, como o Malik Beasley, que um chutador deve fazer. Essa não era a função do Ive, mas ele tava chutando 40%, e o URT tava chutando 31%. Isso é horrível, cara, horrível. E é engraçado que se você for ver o aproveitamento do URT agora, ele tá abaixo dos 30% na temporada. E ele, no Pistons, ele chutou abaixo disso também, inclusive. Inclusive nos bons momentos. Ele não é exatamente esse chutador como o Duncan Robinson, né? Não dá pra ficar esperando que ele vá chutar em alto volume, com alto aproveitamento. Só que ele faz outras coisas em quadra que a gente achava que ele não ia ter espaço pra fazer. Eu também achava, cara. Eu achava que ele vinha pro Pistons pra ser um cara pra ajudar o JB a arrumar a rotação. O que eu quero falar com isso? Que ele ia ser importante pro time? Não. Que ele ia sair do time e aí sim o JB Bigstaff ia ter uma maneira mais fácil de arrumar a rotação com os jogadores que ele queria com a saída do Ive. Porque quando o Ive tava no time, aí tinha o Jenkins, tinha o Sasser de vez em quando, tinha o Lever. Cara, era muita gente pra colocar do time, sabe? Quando um cara tava bem, tu tinha que tirar o outro. Cara, você tirar o Ive, que era um cara badalado no Pistons, quase um medalhão, pode-se dizer assim, era complicado, cara. Você tirar aí da rotação pra colocar um desses outros caras que estavam bem também, sabe? Podia ficar mal falado o JB. Então eu achava que era isso, cara. Em algum momento eu achei que era isso, que era o URT vinha pra ser um cara pra ser fundo de banco, que só veio ajudar a rotação do JB, nesse caso aí. Mas não, o URT foi contratado pelo Trajan com um propósito, que foi também a pedido do JB. Eu acho que isso ficou claro. O URT ele faz mais coisas. Ele é um cara ok na defesa, ele não é um stopper, não é aquele cara atlético que fica correndo atrás de jogador na screen, não é isso. Mas ele é muito inteligente nos dois lados da quadra. E, cara, ofensivamente ele teve um salto depois que o Cade machucou também. Eu posso até estar enganado, mas no último jogo do Cade, ele jogou, antes da lesão do Cade, ele até que jogou bem. Posso estar enganado, tá? Como eu já falei isso 1000 vezes, mas eu acho que o URT ele já estava jogando bem, ele jogou uma partida bem antes, mas ele começou a jogar bem mesmo depois que o Cade machucou, que o Jenkins entrou como titular e ele teve mais espaço para aparecer. Cara, essa lesão do Cade foi quase uma bênção,
Claro que não foi pra ele, porque a gente não sabe como ele vai voltar nos playoffs. E ele perdeu o All-NBA, né? Não pode mais ser eleito para esses prêmios individuais, porque ele não cumpriu os 65 jogos dessa regra nova aí, do Adam Silver. E ele ficou de fora. Mas, cara, eu já pensei nisso várias vezes. Parece até que foi uma bênção essa lesão do Cade, dele voltar descansado, inclusive, pros playoffs. Já falo do Cade, do homem. Mas, cara, o RT, finalizando aqui com o RT, ele é um cara muito inteligente, ele passa bem a bola, sabe? Às vezes dá uns fakes assim que a gente acha que ele vai arremessar, ele dá um passe quicado pro pivô, enterrar fácil. Então ele é um cara muito interessante, que eu acho que estará na rotação dos playoffs. E andou acertando umas bolinhas de 3 aí, inclusive. Bora ver. O próximo que eu vou falar é o Dennis Jenkins. Agora chegou no cara. Chegou na surpresa da temporada, sem dúvida nenhuma. Esse cara, Dennis Jenkins, a gente precisa falar. Ele veio como two-way na temporada passada, não foi nem draftado, jogou em, sei lá, 3 universidades diferentes no college. É um cara estranho pra caramba. Eu falei, cara, ok, um armador two-way, tudo bem. Na temporada passada ele não teve chance. Só que nessa Summer League, dessa temporada, ele jogou melhor que o Sasser. Gente, o Sasser, ele já chegou velho na NBA, tá? Ele era um cara badalado lá em Houston, na universidade onde ele jogou, no college. Ele era um cara badalado. Ele tava no 4º ano dele. Ele tá no 4º ano dele, no caso, né? E ele jogou a Summer League dessa temporada. E ele não foi bem. Não foi bem, cara. E quem foi bem foi o Jenkins, que é um cara two-way. Eu lembro de uma entrevista do Jenkins na Summer League falando: eu sou um cara da NBA. Eu sou um jogador de NBA e eu vou provar isso. E eu tô provando isso aqui na Summer League. Tá certo que a Summer League o nível é baixo, né? Bem baixo. Tem uns caras ali que provavelmente saem e depois vão trabalhar no McDonald's. Mas o Jenkins apareceu. E tinha jogadores do Pistons lá, né? Que estavam em algum momento na rotação do Pistons na temporada passada. Então ele se sobressaiu nessa Summer League. Foi o melhor jogador de Detroit, provavelmente. Depois do Ron. Eu não lembro exatamente, né? Mas mesmo assim. E cara, ele começou lá. E eu não gostei dele. Por exemplo, a gente perdeu o Schroeder. E o Trajano não trouxe ninguém pra suprir essa posição, sabe? Ele acreditava que o Ivey ia fazer essa função, sabe? Como ele começou na temporada passada, que o Cade ia pro banco e o Ivey ficava. Aí às vezes o Cade entrava com o banco, né? Entrava com a segunda unidade, no caso. Aí o Cade ficava e o Ivey ia pro banco e entrava junto com a segunda unidade. Depois comandava, né, os reservas. E eu achava que seria isso. E também nas entrevistas da pré-temporada, o JB falava que o Lever poderia fazer essa função de armador. Que, cara, desculpa, o Lever nunca foi... Ele chegou a ser mais ou menos isso. Mais ou menos lá no Nets. Que ele ficava muito com a bola, mas ele era muito mais novo, né? Nunca tinha tido lesões na carreira. Era muito mais ágil. Hoje, se tu vê o Lever, ele parece um bêbado jogando, né? Ele não é mais aquele moleque que foi draftado pelo Brooklyn Nets. Então eu achei estranho isso, cara. Porque eu lembro que teve essa lesão do Ivey. Eu fiquei com muita raiva, porque o nosso armador reserva, no caso, ia ser o Lever, sabe? Ia ser o Sasser. O Sasser não tem como, cara. O Sasser, ele tem 1,5 m de altura e não é armador. Ele nunca foi armador em Houston. O armador era aquele armador baixinho lá do Raptors. O armador do time de Houston, no caso. É o armador que joga no Raptors hoje, que é o Jamal Shead, se eu não me engano. Esse é o nome dele. E esse era o armador do time, o Sasser era o ala armador. Só que ele é muito baixinho pra NBA, sabe? Ele chuta de 3. Cara, eu já falei do Sasser, não quero mais falar desse cara. Continuando aqui no Dennis Jenkins. Ele era esse two-way e ele teve a chance, sabe? Eu lembro que ele teve a chance e ele começou a jogar bem, sabe? Nessas chances que ele teve. E, cara, começou a me surpreender. Surpreender todo mundo, porque ninguém esperava isso, né? Depois desses lesionados que nós tivemos, Sasser jogando mal, Lever com problemas sendo armador reserva. E o Jenkins entra com tudo, cara. O Jenkins é completamente maluco. Parece que pra você ter chance no Pistons, você tem que ser maluco da cabeça, sabe?
Eu não tô falando de maluco de burrice, não. Tem que ser maluco, não importa se tu é maluco, inteligente ou burro. Não importa, tu tem que ser doido da cabeça. E o Jenkins é isso. Cara, o Jenkins, ele não dá a mínima de arremessar 16 bolas no jogo em que o Cade tá do lado dele. Ele já fez isso, sabe? Em alguns momentos. O Cade joga e ele arremessa 16 vezes. Ele não se importa. Porque ele é um cara muito confiante. E o que colocou ele no nosso time... Cara, o Pistons foi o melhor time da Conferência Leste. E o nosso armador reserva, que foi titular em vários momentos da temporada. E incomodou o time muito bem, sabe? Claro que ele não é o Cade, mas, cara, ele não deixou a desejar, sabe? Ele jogou muito bem. Jogou muito bem mesmo. De titular, de reserva, vindo do banco lá como terceira opção, depois que algum jogador machucou ou tá jogando mal. Ele entrou assim várias vezes. Eu lembro um jogo contra o Cavs, acho que foi a segunda partida contra o Cavs na temporada, que ele tava jogando mal antes e ele foi pro banco. Quem entrou nesse jogo foi o César, que eu acho que ele foi depois dos jogos contra o Lakers e o Heat, que o César jogou bem. Eu lembro que o César entrou, não tava bem nesse jogo. Entrou o Jenkins de volta. Cara, o Jenkins jogou demais. No segundo quarto ele acertou 5 bolas de 3, sabe? Comandou a virada do Pistons. Eu acho que a gente ganhou esse jogo por causa dele, inclusive. Se ele não tivesse tido essa sequência, a gente teria perdido. E ele tem essas explosões, sabe, durante os jogos, assim. Ele é um cara muito explosivo, às vezes. Aquele jogo contra o Lakers que nós tivemos na temporada, sem o Cade, e que ele fez 30 pontos e acertou o game winner da partida. Cara, aquilo ali, pro cara fazer aquilo, ele tem que ser maluco. E o treinador também tem que ser mais doido ainda. E o JB Bixler é maluco da cabeça, cara. E isso aí ninguém... Cara, esse jogo contra o Lakers, gente, tinha Tobias Harris em quadra, tinha Jalen Duren em quadra. Sabe por que ele deu a bola? Tinha Duncan Robinson em quadra. Sabe pra quem ele deu a bola? O Dennis Jenkins. Ele também é outro maluco. Mas ele tá errado? Não. Porque o Dennis Jenkins é esse cara da confiança. Se você tá passando aperto, às vezes, no fim do jogo, tá todo mundo nervoso, cara, passa pro cara. Teve um jogo contra o Washington Wizards que o Cade bateu aquele recorde lá de mais arremessos errados na história da NBA. O Cade não tinha pra quem passar a bola no último segundo do jogo. Toma, passou pro Jenkins. Ele contestado, acertou de 3, levou o jogo pra prorrogação e a gente ganhou. Falo outra aqui que ele foi clutch. Essa contra o Lakers eu já falei. Uma contra o Cleveland Cavaliers também. O terceiro jogo, acho. O terceiro ou quarto jogo contra os Cavs. A gente tava perdendo por 3 pontos pro Cavs. O Cade, se eu não me engano, tinha sido ejetado. Tinha saído por causa que ele cometeu 6 faltas. Tava no banco lá, não podia mais entrar. O Jenkins foi pro time titular ali no finalzinho do jogo. Pistons perdendo por 3 pontos. Cavou uma falta para 3 lances livres. E eu falei, cara, eu vou falar a verdade. O Pistons já perdeu. Eu lembro que eu pensei, o Pistons já perdeu nessa temporada alguns jogos porque o jogador errou lance livre no final. O Cade já tinha errado um lance livre importante no final. Tobias Harris eu também lembro que errou nesses lances livres de empatar jogo nos últimos segundos. E cara, o Jenkins, eu pensei, cara, o Jenkins tem alguma coisa nele que parece que ele não vai errar esses lances livres. Mas ele foi lá e acertou os 3 lances livres. Ele foi lá e acertou os 3. Podia colocar qualquer veterano do Pistons ali que eu não confiaria. Mas o Jenkins é doido. Ele não sabe o que é pressão porque ele é doido. Entendeu? Ele não sabe de nada porque ele é doido. Então é por causa disso. Esse cara teve um momento ruim também nesse fim de temporada. Aí depois que o Cade machucou, ele volta com tudo, sabe? Então a única questão do Jenkins aí para os playoffs é se ele vai continuar jogando bem com o Cade, né? Ele teve momentos bons com o Cade, tá? Mas ele tava em uma caída. A gente já tava falando que ele ganhou o contrato e começou a jogar mal, né? E que ele roubou o Pistons. Já tava até alegre que o contrato dele tinha option para a temporada que vem. Mas com essa lesão do Cade ele acordou de novo. E vamos ver, cara. Vamos ver nos playoffs como é que vai ser isso. O próximo que eu vou falar é o Alzar. Cara, eu já falei no começo um pouquinho do Alzar, né? Que, na minha opinião, um dos melhores defensores de perímetro da história. Não tô nem aí, cara, se eu tô exagerando. Ele é muito diferente. Esse cara não é normal. E daqui a pouco ele vai entrar naquela galeria dos não-humanos, dos alienígenas, que atualmente só tem um Ibanyama. Ele é um desses caras. Na minha opinião é isso. Ele é muito estranho,
sabe? Ele faz várias funções defensivas, ele defende todo mundo, ele ajuda demais o nosso time. Inclusive, eu acho que ele até ele, por ser tão bom defensivamente, que engana a defesa de outros jogadores. O que eu quero dizer? Tem alguns jogadores que não estão tão bem na defesa. Por exemplo, até o Cade tá guardando energia pro ataque. Cara, o Ozal vai lá e defende por ele também. O Duri, que não é bom na defesa, o Ozal vai lá e defende por ele também. O Tobias Harris, que tem 105 anos de idade, tá velho, tá lento, tá velho e murcho. O Ozal vai lá e faz a dele também. Duncan Robinson, que não defende ninguém de vez em quando. Às vezes é forçado na defesa, mas às vezes não. Sabe? É inteligente e tal, mas é muito lento. Aí o Ozal vai lá e faz a dele. Entende? Cara, o Ozal é muito diferente. O próximo eu vou falar é o Stuart. O Stuart também que eu falei um pouquinho, que é, na minha opinião, o melhor defensor de garrafão da liga depois do Embi e do Chet, talvez. Talvez estão empatados ali, mas mesmo assim. Vai ser importante os playoffs, hein? O Ozzy Stuart, já a gente fala aí. Já a gente fala disso. Porque na temporada passada ele machucou no primeiro... Na verdade ele machucou antes, né? Foi para os playoffs machucado, jogou a primeira partida. Jogou bem, mas o joelho não estava aguentando mais. E acabou saindo e não voltando mais. Só voltando essa temporada. Próximo, Duncan Robinson. Já falei também do Duncan Robinson. Engraçado, né? Que eu falei que eu ia falar mais desses jogadores agora, mas já falei demais também. Bora pro próximo. Tobias Harris. Ok, Tobias Harris, vamos lá. Tobias Harris com seus 25 milhões. O Tobias Harris é o cara que nunca foi All-Star na vida, que mais ganhou dinheiro na história da NBA. O agente desse cara é bom pra caramba, mas também, vamos falar a verdade, que ele teve um pouco de sorte aí, porque eu lembro que ele tava jogando muito bem no Clippers, aí foi trocado pro Sixers, continuou jogando bem, aí o Sixers ficou numa posição de, cara, a gente vai ter que dar um contrato máximo pra ele. Porque não é todo mundo que quer ir jogar na Filadélfia, sabe? Não é a melhor cidade do mundo. Então tiveram que dar esse contrato pro Tobias, que é um contrato máximo de 35 milhões. Ele ficou lá 4, 5 anos, sei lá em Filadélfia. Saiu chutado de lá e no Pistons ele foi bem. Cara, em alguns momentos da temporada ali, antes do meio da temporada, eu lembro que a gente ficou pedindo o Ozzy Stuart de titular, ao lado do Duren. Que não foi uma coisa que aconteceu muito, né? Os dois jogando juntos. Só jogavam ali no começo da rotação, quando o JB começava a mexer no time, às vezes eles jogavam ao mesmo tempo. 1, 2, 3 minutos, somente isso. Mas a gente pediu isso, só que, cara, eu lembro que o Tobias voltou de lesão e ele voltou bem, sabe? Ele tem essas coisas, ele tá lento, sabe? Ele não é um cara que não é o cara da primeira passagem do Pistons, mas mesmo assim ele é um roleplay muito bom, é um cara muito experiente. Cara, eu já perdi a conta de quantas vezes ele ajudou nosso time em fim de jogo, onde tava todo mundo com a fralda cheia, calça jeans molhada, todas essas fases aí de pipoqueiro, sabe? Ele vai lá e cava uma falta. Vai lá no poste e faz uma cesta. Cara, esse poste move do Tobias é coisa de gênio. Esse velhinho aí, velho. Cara, pode nos ajudar muito nos playoffs com essas jogadas clichês que ele tem, mas é difícil você marcar um cara no poste, ele dá um fadeaway, às vezes, aí ele vira para um lado e cava uma falta, sabe? Agora, inclusive, nesse próximo do fim da temporada, eu vi que os times começaram a dobrar no Tobias nesse poste. E, cara, eu começava a rir em casa. Porque o Tobias é um cara que não tinha moral nenhum pros outros times. Agora ele começou a ter. Porque os times estudando o Harris percebe que ele é um cara perigoso nesse move que ele tem. Aí dobram nele, aí vai lá o Alzar faz um corte pra cesta e recebe o passe e vai pra enterrada, sabe? Isso ajuda demais o nosso time. Nosso time não tem espaçamento realmente, não é o melhor time da NBA em chute de 3, a gente reclamou muito disso na temporada. Mas, cara, os jogadores... Tem jogadores inteligentes em quadra. O time tá bem colocado pelo JB e seus assistentes. E ofensivamente é isso, sabe? É isso que eu falei. Tem uma dobra aqui, o Alzar vai lá e corta. Tem um arremesso, vai o Alzar e o Duren lá pra tentar pegar o rebote ofensivo. Cara, a gente já ganhou jogos assim, né? E vamos pro próximo. Nosso All-Star, Jalen Duren. Jalen Duren, nessa temporada eu lembro que nos primeiros jogos ele teve aquela... Na off-season teve aquela história que ele e os agentes dele pediram 30 milhões de dólares por ano e o Pistons não quis.
E a gente achou ok, né? Que a gente queria, na verdade, que o Pistons renovasse com o Ivy por sei lá, uns 25 milhões. Mas o Pistons também não quis renovar, porque o Ivy tava querendo 30 milhões também. Cara, imagina se renova com os dois. Por um lado ia acertar, né? Com o Duren. Só que ia errar bastante com o Ivy. Então, por isso que eu não reclamo, cara. Porque não fizeram com ninguém, né? Não renovaram com ninguém. Vamos ver essa temporada de vocês dois aí. Eu achei até que ia renovar com os dois antes da temporada começar. Depois o Ivy saiu. Agora a gente vai renovar com o Duren. Cara, ele vai ganhar. Ele vai ser um dos caras mais felizes dos Estados Unidos. Que ele vai ganhar uns 40 e tantos milhões. Né? O cara ia ganhar 30 milhões, que era o que ele queria. Agora ele vai ganhar quase 50, pô. Então ele tá muito feliz. E não dá pra falar que a torcida do Pistons tá feliz também. Não tem o que fazer, cara. O cara jogou bem. Ele tem problemas na defesa? Tem. Mas, cara, não tem como a gente ficar também procurando agulha no palheiro. Quantos jogadores igual ele tem com 22 anos de idade? Gente, o Duren tem 22 anos de idade. Ainda é um dos caras jovens da liga, sabe? Ele ainda é jovem, o Pistons. Cara, o Pistons tem o Dennis Jenkins surgindo aí. O Jenkins tem 25 anos quase. O Sassi tem uns 45. Pô, o Sassi entrou na liga velho já, entendeu? O Sassi hoje é bem mais velho que o Duren. O Charles Lanier, que é o nosso calouro, é mais velho que o Duren. Tá entendendo o que eu tô falando? Esse cara tem um potencial de crescimento absurdo. Só que aquela coisa, eu tenho aquele medo do jogador que ganha o contrato, né? E começa a jogar mal. Não quer mais evoluir. Mas, poxa, pelo amor de Deus, Doni. Se eu soubesse falar inglês bem aqui, eu ia mandar umas frases aqui e ia mandar pra ti no Instagram, sabe? Não faça... Cara, tente ser o melhor possível na próxima temporada. Treine muito defesa. Continue treinando esses arremessos que tu tá fazendo aí. Porque, cara, o que o Duren fez nessa temporada foi absurdo. Ele virou extremamente dominante do meio pro fim da temporada. Que ele parecia o Dwight Howard em algum momento. Cara, era bizarro. Ele começou a fazer 20 pontos em todos os jogos. E eu só fui perceber isso depois, porque começou a ser extremamente natural, sabe? Ficou natural que eu até esqueci. Aí a gente vai ver a lista dos jogos dele: 20 pontos, 10 rebotes, 25 pontos, 10 rebotes, 23 pontos, 10 rebotes. E não só isso. Não é com aquele aproveitamento do André Drummond de 55%, sabe? Para um pivô. Cara, é com um aproveitamento de 70%. Ele tem vários jogos na temporada com aproveitamento de 90%. De 8 de 9 em lance livre ou em arremesso de quadro. E outra coisa, ainda bem que eu falei errado agora, porque eu lembrei do lance livre dele, que eu já ia esquecendo. Ele é um cara que melhora durante a temporada nesse lance livre dele. E eu me arrisco a dizer que ele foi um dos melhores no fim da temporada. Ele foi um dos melhores, inclusive melhor que o Cade. Em algum momento ele tava chutando próximo de 80%, gente. Ele terminou com 75% na temporada. Mas em algum momento ali no fim, ele tava... eu falei próximo de 80%. Na verdade, ele tava com mais de 80%. Ele tava quase 90% de aproveitamento, sabe? E ele é um cara que tá aprendendo a cavar falta, sabe? Pela força que ele tem, ele pega a bola e puxa pra cima, assim. Então, os adversários tentam dar o tapa na bola e acabam dando o tapa no braço, né? E ele acaba cavando muitas faltas. Então, é muito bom. Ele percebeu isso também, né? Que seria interessante se ele fosse bom em lance livre. Então ele aprendeu os lances livres e a gente fica muito feliz por causa disso. Porque isso vai ajudar muito durante a carreira dele. E eu espero que ele continue evoluindo. Agora bora fechar com um franchise player. O cara... Cade Cunningham. Que o bicho pra sofrer com lesão estranha, né? Teve uma lesão estranha... Eu nem lembro mais qual era o nome da lesão que ele teve. Que ele perdeu a temporada toda lá. O segundo ano todo dele. Nem lembro, mas foi alguma coisa na perna. Hoje em dia eu só abrevio, falo que ele quebrou a perna. Mas ele teve outra coisa lá. E agora ele teve um afundamento de pulmão, sabe? Cara, eu vi isso pela primeira vez. Eu achei que o cara ia morrer em uma semana, sabe? O Chance também. Cara, o Chance é o profeta do apocalipse, meu irmão. Que ele posta lá no Twitter... E ele não dá uma expectativa de volta. O Pistons tinha uma que era 2 semanas para ser reavaliado. Só que ele coloca fora por tempo indeterminado. Aí eu falo, ferrou, o Cade vai morrer, mano. O Cade faleceu. Vamos agora com o Dennis Jenkins. Vamos torcer pra ir bem nos playoffs aí e até bora ver onde vai. Só que, cara, depois a gente foi ver, né? O problema do Cade era... Ele provavelmente, todo mundo já sabia, né? Os Pistons, na verdade, estavam com uma expectativa que ele voltaria antes dos playoffs.
E depois de um tempo a gente foi meio que ficando aliviado, porque depois das 2 semanas, o Pistons deu mais uma semana pra ele voltar. E ele já começou a aparecer nos jogos, já tava bem claro que ele ia voltar. As informações dos jornalistas, dos insiders do Pistons já estavam falando isso. E ele voltou. Ele nem precisaria voltar nesses últimos jogos, porque ele não conseguiria mais bater os 65 jogos. Mas ele voltou para pegar ritmo, né? Nesses 3 jogos finais aí, onde ele participou. Voltou para pegar ritmo, porque o Cade também tem aquela coisa que ele parece carro velho, que demora para dar partida. Ele tem isso, né? Tomara que já tenha pegado um ritmo aí nesse finalzinho aí. Bora torcer pra que ele vá bem. E cara, falando agora do desempenho dele durante a temporada, nas bolas de 3 ele caiu, né? 34%, não é o melhor do mundo. Seria bom uns 36%, mas cara, 34, 36 já tá de bom tamanho. Porque ele melhorou durante a temporada, né? Tinha alguns momentos assim, que alguns jogos, sei lá, 3 jogos muito mal, ali faziam uns 5 muito bem. Ele ficou nisso durante a temporada aí, de vez em quando tinha uma sequência boa, uma sequência ruim. Mas esse foi um ponto fraco dele. No começo da temporada eu achei que esse problema dele era por causa que ele ficou muito forte. Cara, se tu pegar a foto dele do primeiro ano para esse, parece outra pessoa. O Cade no primeiro ano parecia um varapau, mano. Parecia um louva-a-Deus. Tu vê o Cade hoje, o Cade tá muito forte, meu irmão. Ele, aquele peito de pombo dele, mano, o cara tá muito forte. Então, eu achava que ele ficou tão forte de uma temporada para outra, que o cara perdeu o controle do braço, meu irmão. Que ele não tava conseguindo mais arremessar direito, porque ele ficou muito mais forte, sabe? Mas cara, essa é a minha teoria, que eu deixo ela aqui até hoje. Mas ele, cara, melhorou durante a temporada, né? E essa temporada do Cade foi absurda, chegou a brigar por MVP algumas vezes. Eu não me importo muito com esse negócio de MVP, né? Eu acho que o torcedor do Pistons por si só também não liga tanto. Mas, cara, ele brigou, né? Ele chegou até em top 3, top 2 durante a temporada. E ele merecia ser top 3 essa temporada, se não fosse esses 65 jogos aí. Porque o Pistons teve 60 vitórias, é o líder do leste, e o leste esse ano não tá fraco, né? Se você pegar os 9 dos 10 times que foram pro play-in, 9 deles têm recorde positivo contra a Conferência Oeste. E todos os times do leste tiveram campanha positiva. O Heat, se eu não sei o Heat lá no final, o Heat deve estar com 50%, não sei. Enfim, cara, o leste esse ano foi muito forte. Parecia que ia ser meio fraco, mas não, muito pelo contrário. Tivemos algumas surpresas aí com o Hawks aí no fim da temporada. O Hornets, que melhorou depois do meio da temporada e terminou até quase terminou entre os 6 que vão direto, né? Mas ficou. A gente teve o Toronto Raptors também, né? Que teve altos e baixos, mas que acabou terminando em quinto na temporada regular. E é isso. Cara, era um jogador que merecia ser first team ao NBA, né? O primeiro time do All-NBA. Só que não vai ser por causa dos 65 jogos, é uma pena. Mas, cara, foi uma das melhores temporadas da história do Pistons, de um jogador do Pistons. E eu espero que ele vá bem nesses playoffs. Cara, eu tô esperando muito. Os jogadores do Pistons parecem prontos pra isso. O fim da temporada do Pistons foi assim. Vamos torcer, mano, vamos torcer pra que esse time vá bem. É isso. Tá, agora pra fechar aqui eu vou falar sobre as lineups, né, que o Pistons terá nos playoffs. Cara, será que o Pistons vai com 10 jogadores para os playoffs? Logo de cara assim? A gente não sabe o nosso adversário ainda, já falo disso, se lembrar. Mas eu acho que na primeira rodada dá pra colocar uns 10, não dá não? Geralmente a gente pensa em 9, mas eu acho que dá 10. Os 10 são Cade Cunningham, Ausar Thompson, Tobias Harris, Duncan Robinson. Meu Deus, me embolei tudo aqui, vou começar de novo. Cade Cunningham, Ausar Thompson, Duncan Robinson, Tobias Harris, Jalen Duren. Esses 5, claro, né? Todo mundo sabe. Agora os reservas. Aí já começa, né? Cara, Dennis Jenkins, óbvio. Nosso armador reserva. Caris LeVert, talvez. Sim, né? Acho que sim. Ele tem moral com o nosso treinador. Os caras, em algum momento da temporada, a gente achou que era marido e mulher, né?
Agora que o Levé tá melhorando um pouquinho, a gente já parou um pouco dessa zoeira, mas eu acho que ele vai estar assim na rotação do inicial dos playoffs. Jenkins, Levé, próximo. Kevin e o Huerter, talvez. Será, cara? Kevin e o Huerter? Sabe que o problema, cara, é esse aqui. Deixa eu passar logo pro próximo. Eu acho que o ala é esse o problema também. Porque tem 3 jogadores para 2 posições. O pivô reserva, obviamente, vai ser o Isaiah Stewart. Poderia até colocar... Aí, podem ser 4 opções para 2 posições. Se você pensar no Paul Reed. Só que eu acho que o JB não vê muito isso. Eu acho que até que ele pensou em algum momento, mas acho que no fim das contas o Paul Reed vai ser só o terceiro pivô mesmo, entrando em algumas ocasiões ali. Agora, para iniciar, cara, alguém tem que sair, senão a gente vai iniciar com 11 jogadores, sabe, na rotação, porque tem o Javonte Green, Ron Holland e Kevin Huerter. Cara, eu achei que ia ser mais fácil. Eu acabei de lembrar que tem um jogador mais do que o necessário. Cara, não sei, vou deixar pra vocês, hein? Não vou conseguir analisar isso. Porque o Kevin Huerter tá jogando bem, certo? O Kevin Huerter tá bem, vindo do banco. Em alguns momentos ele foi o primeiro a vir do banco pra ajudar os titulares. Aí você tem o Javonte Green, que é um defensor muito bom, rouba muita bola. Aí você tem o Ron Holland, que vem do banco e às vezes dá um ânimo a mais pro time, né? Com esse modo kamikaze que ele tem. É um modo diferente. Cara, eu não sei. Cara, ainda bem que eu não sou o JB. Só queria ter o dinheiro dele, mas ter o trabalho dele eu acho meio difícil. Cara, eu não sei o que eu faria. O que vocês fariam aí? Deixa aí nos comentários do YouTube. Ou lá no nosso grupo mesmo. Cara, é isso. Qual o próximo assunto? Eu lembro que eu falei que eu ia falar um outro assunto mais pra frente. Espero que eu não tenha esquecido. Ou era esse mesmo das lineups? Enfim, cara, eu vou falar os cenários dos playoffs agora. Porque a gente não tem um adversário, né? Porque nós ficamos em primeiro, obviamente. Graças a Deus, felizmente. Então, a gente vai precisar esperar o nosso adversário do play-in. Que vai ser Sixers, Philadelphia Sixers, Orlando Magic, Charlotte Hornets ou Miami Heat. Aí sim, o Miami Heat teve recorde positivo, 43 vitórias e 39 derrotas. Sixers joga em casa contra o Magic e o Hornets joga em casa contra o Heat. Quem é o meu preferido? Cara, eu vou falar. Hoje o time mais bem treinado daí é o Hornets. Só que, cara, esse é o meu time favorito entre esses aí pra pegar. Era esse, né? Mas é que o Embiid machucou. Então fica meio complicado, né? Pô, eu sei que o Embiid pode voltar durante essa primeira rodada. Mas, cara, eu confio muito no Pistons contra o Sixers. Porque o Pistons passou o carro neles também na temporada. Varreu o Sixers. Mas a temporada regular. Mesmo assim, o Pistons é mais forte. Todo mundo sabe disso. Só que, cara, o Hornets também na minha opinião, o time mais bem treinado aí. Só que eu sei que muitos torcedores não querem porque é um time que tá quente na temporada, né? Só que, cara, contra o Pistons, o ponto fraco deles é o ponto forte do Pistons, que é o garrafão. O Pistons não tem medo nenhum de forçar tudo no garrafão. Cara, se você contar as bolas de 3 nos 3 jogos que o Pistons acertou contra o Hornets, não vai dar a quantidade de bolas de 3 que eles acertaram no segundo jogo entre Pistons e Hornets. Eles acertaram 18. Se você contar todas as cestas de 3 que o Pistons fez nesses 3 jogos, eu acho que dá 17. No máximo 18. Pode passar 19, né? Mas eu não quero me desmentir aqui. Enfim. Sabe, o ponto forte do Pistons é o garrafão. O Pistons vai lá, faz 60, 70 pontos neles. E eles ficam sem saber o que fazer. E, cara, só não é meu favorito agora. Antes era, mas o meu favorito é o Sixers, tá? Pra gente enfrentar na primeira rodada. Agora, se vai ser eles, é difícil, né? Eles têm aí a sorte de jogar ao menos 2 jogos em casa, nesse play-in. Que se eles perderem pro Magic, eles jogam em casa, né? Se eu não me engano, né? Porque é isso, né? Eles ficaram em 7º, então eles jogam 2 jogos em casa. Caso eles percam pro Orlando Magic na primeira rodada do play-in. Esse é o problema. Eu não sei se eles passam do Magic, né? Eu vou falar mais do Pistons aqui. Cara, por que eu não quero o Magic? Eu acho que o Pistons passa contra qualquer um desses, tá?
eu não tô sendo soberbo nem nada. Pra quem, pra quem me acompanha lá diariamente no nosso grupo sabe que eu sou até meio pessimista às vezes. Mas analisando aqui seriamente, o Pistons provavelmente é o favorito. Agora, eu não tenho vergonha nenhuma de pedir os mais fáceis, cara. Por mim, a gente pega o Brooklyn Nets aí na primeira rodada dos playoffs. Eu não teria problema nenhum disso. Ah, o Pistons foi campeão. Ah, foi contra time ruim, não importa. O Pistons passou pelo Nets, Pacers e Bucks pra chegar na final e jogar contra o Utah Jazz. Não tô nem aí, cara. Que se dane. Entendeu? Eu quero ser campeão. E eu não tenho vergonha nenhuma de torcer pra time ruim enfrentar o Pistons. Então, cara, agora, tá, calma lá. Orlando Magic, bora respirar. Orlando Magic não é melhor que o Pistons. Porém, nos jogos que nós tivemos durante a temporada, foram jogos difíceis. Tirando os dois que o Pistons ganhou, talvez. Eu lembro que o primeiro que o Pistons perdeu, o Pistons teve chances, mas perdeu muitos rebotes ofensivos e acabou perdendo. O último que nós perdemos, aí o Pistons não queria mais nada, né? Então não tem muito o que analisar. Cara, o Pistons é melhor. Só que o único problema que eu tenho com o Orlando Magic, que também é um time que não chuta bem de 3, isso já ajuda o Pistons, é lance livre. Sim. Cara, nesse jogo que nós perdemos aí, o último, eles chutaram 40 lances livres, cara. 20 a mais que o Pistons. É bizarro, bizarro. Eu sei que o Pistons é um time faltoso, agressivo na defesa e acabou fazendo falta algumas vezes. Mas, cara, não tem condições. Imagina terminar um jogo com 20 lances livres a menos que o adversário. E, cara, foi isso durante os jogos que nós tivemos. O último que nós ganhamos do Orlando Magic, que foi a terceira partida, o Paulo Banchero, no intervalo, ele tinha 14 lances livres, cara. Tinha mais que o Pistons. Isso é inacreditável. Esse é o único problema com o Orlando Magic. Que vai ter esses jogos chatos, cara, de 200 lances livres e pode dificultar a nossa defesa, sabe? Agora, analisando... Já analisei o Sixers? Já, né, mais ou menos. O Pistons ganhou bem deles nos 3 jogos que nós tivemos. Só que o Embiid não jogou em nenhum, né? Se eu não me engano. E provavelmente não vai jogar também na primeira rodada, de qualquer forma. Agora, o time que nós pegamos, o Pistons ganhou, né? Esse é o meu adversário favorito. Depois o Hornets, já falei do Hornets, Magic também, e o Miami Heat. Por que eu não quero Miami Heat? Eu acho que desses aí, talvez seja o que eu menos queira. Durante a temporada regular, eu posso estar enganado de novo, foram 4 jogos. 2-2. Cada time ganhou 2 jogos. O problema de defender o Heat é porque eles estão com esse estilo novo aí durante a temporada, né? Que é um time que não usa muito screens. Aquelas paredes, né? Que o pivô faz, que outros jogadores fazem também. E isso dificulta a defesa do adversário. E pode dificultar pro Pistons também defender. E nós tivemos esse problema, né? Só que, cara, o meu problema maior do Heat não é nem esse estilo deles ou esses jogos que nós tivemos na temporada regular. É que, cara, o Heat às vezes é um time meio copeiro, sabe? Ele tá ali no play-in, ganha o play-in, vai jogar contra o oitavo, ganha. Sei lá, eu acho que já fizeram alguma coisa assim, parecida, não foi? Recentemente aí. Esse é o meu problema. De ser aquele time chato pra caramba pra gente enfrentar nos playoffs. Que é sempre assim, tirando um ano ou outro. Eu lembro que eles perderam pro Bucks. Bucks campeão. Eles levaram uma surra absurda. O Bryn Forbes, não lembro como se pronuncia, fez mais pontos que o Jimmy Butler nessa série, né? E na temporada passada eles levaram um cacete do Cleveland Cavaliers, né? O Cavaliers foi eliminado na semi de conferência a seguir. Cara, o meu problema é esse, de, sei lá, o Heat aparecer e dificultar pro Pistons, mas sem soberba nenhuma, na humildade, eu acho que o Pistons é favorito contra todos. Não tem como, né? Seed 1, cara, 60 vitórias, não tem como ser zebra também, né? Opinião, foi uma coisa meio burra que eu falei agora. Mas, agora, de dificuldade mesmo, ranqueando aqui, eu acho que é do mais fácil pro mais difícil. Sixers, Hornets, Magic e Miami Heat. Essa é uma outra coisa que eu também queria saber a opinião de vocês, que é meio difícil analisar aqui. Aí, cara, eu posso analisar aqui sei lá, os outros confrontos rapidinho aqui. Boston Celtics e o Boston Celtics também tá esperando o time do play-in, né? E nesse caso aqui, só pra falar rápido aqui do time do play-in, a gente vai pegar o 8º lugar, que no caso,
Que não o Orlando Magic. O Orlando Magic é o 8º lugar, né? Mas o que eu quero dizer é o pior time do play-in. Sem ser o que perdeu entre o 9º e o 10º. Que eu acho, se eu fosse chutar aqui, sem preferência, eu acho que quem vai passar em 7º, que vai enfrentar o Boston Celtics, será o Orlando Magic. Eu acho que o Orlando ganha de Filadélfia, aí na disputa entre o 7º e o 8º, e eles vão... Aí a segunda rodada, que é a rodada decisiva, vai ser Sixers e Charlotte Hornets. Eu acho que o Hornets passa. Então eu acho que o nosso confronto vai ser o Hornets. Não é questão de preferência, é de opinião mesmo aqui nesse caso. Agora os outros confrontos. New York Knicks e Atlanta Hawks. Cleveland Cavaliers e Toronto Raptors. Isso aí é outra história. Se vocês querem saber a análise desses times, vocês vão ter que ir lá pro Raptors Brasil, Hawks Brasil, Cavs Brasil e Knicks Brasil. Porque aqui, sinto muito, não vou fazer. Poderia, mas não vou. Cara, para finalizar agora, eu talvez... Não, tá bom. Cara, é isso. Pelo amor de Deus, eu acabei de ver aqui, tá dando quase 1h30 de podcast. Já vou fazer o complemento aqui no encerramento, beleza? É isso. Chegamos ao fim a mais um episódio, que eu não sei mais se é 11º, 12º, não me importa, tanto faz. Só sei que nada sei. Agora, eu queria falar ali no fim do outro bloco, só que eu deixei aqui pro encerramento, é que eu tô pensando em fazer um episódio mais curto, né? Que tem muito menos coisa pra analisar, dos jogos do Pistons nos playoffs. Eu não sei, eu tô pensando, é engraçado que tudo que eu falo não acontece, né? Então, é muito provável que o próximo episódio que você vai escutar do Pistons Brasil Podcast será daqui a 1 ano e meio. Mas vamos torcer pra dar certo. Eu sei que os jogos acabam tarde. Eu vou fazer coisa. Eu vou tentar. Tomara que eu tenha ânimo pra fazer. E ajuda muito se o Pistons ganhar o primeiro jogo da primeira rodada, né? Porque aí fica mais fácil fazer. Porque se for uma derrota, às vezes, cara, eu só quero tentar dormir. Talvez eu queira assistir um outro jogo dos playoffs pra tentar esfriar um pouco a cabeça, mas vai ser difícil. Então vamos torcer pro Pistons ganhar o primeiro jogo dos playoffs, que aí sim eu vou analisar com mais calma e frieza, sem dor de cabeça, se Deus quiser. É isso, até mais, valeu, fui, tchau. Não, calma. Só pra finalizar aqui, eu queria agradecer também a participação do Grilo, que aparece toda vez que eu gravo o podcast. Os episódios, ele sempre aparece aí no fundo do meu áudio. E engraçado que no último episódio que eu postei, eu nem lembro se eu postei no YouTube, mas enfim, eu lembro que o pessoal reclamou que parecia que eu tava dentro de um copo, de uma garrafa. Dessa vez eu achei que o áudio ficou bom, mas mesmo assim esse grilo ainda aparece nos meus áudios. Então eu queria agradecer pela participação dele, ok? Agora, se o áudio ficou bom, se o áudio ficou ruim, deixe um feedback aí nos comentários. Lá no Twitter, lá no Instagram também tô aceitando, beleza? Gostaram da participação do grilo? Pois é, ele é Pistons também. Então é isso, agora sim, tchau.